Quem encontrar, por favor, fica de pé para saber se tem alguém procurando. Quem não encontrar, acompanhe aqui, então, pelo multimídia. O texto diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar. Precioso Deus, é impossível falar da Tua própria palavra com verdade e com profundidade se o Senhor próprio não falar. É impossível compreender se o Senhor não abrir o nosso entendimento. Se o Senhor não ministrar o nosso coração, ainda que pregado por um homem, e este homem seja eu. Eu oro, Deus, que nessa noite o Senhor seja glorificado em todos os aspectos. Que a Sua palavra fale ao coração de cada um de nós, inclusive ao próprio pregador. E que apesar do pregador, o Senhor ministre. Edifique os teus servos essa noite com entendimento. Fala conosco, Pai. Deus, lembra que a palavra é Tua, o Espírito é Teu, a sabedoria é Tua e o entendimento vem do Senhor. Lembra, Deus, nós somos Teus, a igreja é Tua. Fala aos Teus essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos estudando a Bíblia livro por livro. E que esse é o terceiro livro que estamos nesta série de livro por livro. E sendo esse o terceiro livro, esse é o quarto sermão no livro de Jonas. No primeiro sermão nós pregamos Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. No segundo sermão nós pregamos apenas o versículo 3. No terceiro sermão, que foi domingo passado, nós pregamos até o versículo 13, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, mas claro que nós vamos ver ainda o verso 14, 15, 16 e 17 do capítulo 1. Né? E no versículo 14 do capítulo 1, os marinheiros reconhecem Deus como soberano, suplicam pela própria vida e eles confessam ser culpados e reconhecem que Deus é Senhor de tudo e que tudo o que aconteceu tinha aprovação de Deus. Jonas, então, no capítulo 1, no versículo 14, diz: então clamaram ao Senhor, isso são os marinheiros, e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque, Senhor,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Você percebe que a gente fez questão de falar no domingo passado sobre como as coisas foram acontecendo, como Jonas fugindo da presença do Senhor, estando no navio, e neste navio indo ao porão, e estando no porão dormindo, Deus lança a sua ira não sobre Jonas, que ele poderia encontrá-lo facilmente, mas para evidenciar a culpa do homem, Deus faz com que os próprios homens descubram quem é o culpado de fato. E como Deus faz isso? Deus lança a sua ira sobre o mar, porque no mar está o barco, no barco estão os marinheiros, entre os marinheiros está Jonas. Interessante, Jonas dormindo, foi o que nós vimos domingo passado. Deus chacoalha tanto que os homens acostumados a navegar, acostumados a enfrentar o mar bravio, eles percebem que aquela tempestade não é uma tempestade comum, é algo sobrenatural, a ponto de cada um deles começarem a clamar ao seu próprio Deus. Lembrem-se, eles eram politeístas, isto é, eles adoravam a muitos deuses e, sobretudo, os marinheiros adoravam a deuses ligados ao mar. E como não estava adiantando, então o capitão do navio desce até o porão e ele encontra Jonas. E ele acorda Jonas, que Jonas está dormindo. E ele dá ciência a Jonas, porque é interessante, né? Um crente desviado não percebe o que está acontecendo. O navio chacoalhando, todo mundo se desesperando, e o único crente do navio dormindo. Então, ele é acordado pelo capitão, o capitão dá ciência para Jonas de tudo que está acontecendo, que está todo mundo em desespero, e o próprio capitão informa para Jonas a necessidade de Jonas orar. Você já pensou um ímpio chegar na sua casa e dizer assim: ó irmão, você precisa orar? Você já pensou uma pessoa que não adora a Deus, que não conhece a Deus, estar na sua casa ou encontrar com você e dizer: olha, eu acho que o que está acontecendo na sua vida é falta de oração? Mais ou menos assim, chega o capitão ao encontrar com Jonas e diz: ora ao teu Deus, porque os homens lá de cima já estão todos orando cada um aos seus, para ver se para isso. E a gente precisa saber o que está acontecendo. E alguém tem um estalo: vamos fazer um sorteio com o nome de todas as pessoas que estão na embarcação, para saber a culpa de quem, ou por que motivo está acontecendo isso com esse navio. Perceba, isso não é uma coisa comum. Então eles perceberam que era algo sobrenatural, e eles usaram tudo o que eles tinham. A essa altura, eles já estavam jogando a carga fora. E como eu informei para vocês, precisava ser alguma coisa muito valiosa que estava nesse navio, porque de Jope até Tarsis eram 4.000 quilômetros. Para você sair de barco 4.000 quilômetros, tinha que justificar, porque os barcos não eram como hoje, o risco era grande, a velocidade era pequena, a demora para chegar de um lugar para outro era enorme, e eles precisavam ter algo de muito precioso para investir em fazer uma viagem desse tamanho. Há quem diga que eles estavam transportando trigo, não sabemos o que mais, se prata, se ouro, se búzios, pedras preciosas. O que acontece é que eles começaram a jogar fora, porque quando a vida está em risco, as pessoas se desfazem de qualquer coisa para salvar as suas vidas. E eles fazem um sorteio, e aí cai no nome de Jonas. E eles então vão direto para Jonas e perguntam: rapaz, você foi o cara apontado no sorteio, você deve ser o problema, e você precisa dizer qual é a sua ocupação, qual é a sua terra, para onde você está indo, o que aconteceu com você. E aí Jonas é um teólogo, ele usa uma teologia boa para dizer: olha, eu sou alguém, eu sou hebreu, sirvo ao Deus que fez
a terra e o mar, e estou fugindo da presença de Deus. Porque nos versículos seguintes vai dizer, ele havia revelado que fugia da presença do Senhor. E Jonas ainda diz mais, é por minha culpa que está acontecendo isso. E os homens então ficam pensando, esse homem serve a um Deus tão poderoso que criou o céu e o mar. E então esse Deus dele está atingindo o mar. Só tem um jeito. Ele que conhece o Deus sabe como aplacar a ira de Deus. E pergunta para o próprio Jonas, o que nós temos que fazer com você para que isso pare? E Jonas disse, só tem um jeito. Vocês me pegam, jogam no mar e pronto. Vocês se livram de mim. Porque eu que deveria ser a solução para vocês, eu sou o problema de vocês. Eu que deveria estar apresentando uma palavra de conforto. Eu que deveria, a exemplo de Paulo, né, que está numa tempestade, ele traz o conforto para toda a tripulação. Jonas é o oposto, ele traz o problema para toda a tripulação. E então, os ímpios, que não conheciam a Deus, no versículo 14, que nós acabamos de ler, clamam ao Senhor e fazem uma oração a Deus. Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não nos faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. No verso 15, ainda do capítulo 1, os marinheiros lançam Jonas no mar. E assim que eles lançam, a tempestade cessa. Veja só. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. Então, isso que aconteceu vai funcionar, porque Deus faz isso. Às vezes Deus traz uma tempestade e para que ele seja glorificado. Imagina, se Jonas tivesse ido pregar, Jonas estaria escrito na Bíblia como um profeta obediente e que pregou e multidões se converteram, e Jonas de alguma forma tinha alguma glória. Mas agora a glória vai exclusivamente, única para Deus. O que acontece? Os marinheiros oram a Deus. Os marinheiros fazem voto ao Senhor. Os marinheiros tomam conhecimento de um Deus soberano que eles não conheciam. E ao jogar Jonas no mar, a tempestade cessa. E o versículo seguinte, no caso o versículo 16, os mesmos homens ímpios temem a Deus em extremo, oferecem sacrifício a Deus e fazem votos. Olha, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Temeram em extremo. O autor do livro de Jonas diz que o temor que eles tiveram ao Senhor foi o temor que só pessoas que conhecem um Deus de verdade temem. Só pessoas num processo de santidade avançado conseguem ter esse temor. Mas esses homens temeram a Deus em extremo, é o que diz o texto bíblico, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Perceba, cada vez que alguém quer agradar a Deus, depois de uma oração ou antes de uma oração, ele se desfaz de algo que seja valioso para ele diante de Deus. Você vai encontrar no contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse as pessoas trazendo ofertas, sacrifícios, algo para o Senhor. Você vai ver até mesmo quando Jesus nasce. Os magos que visitaram Jesus, eles trazem ofertas ao Senhor. Você vai ver Jesus visitando o templo e elogiando uma mulher que deu uma oferta que para ela era o máximo. Você vai ver no Novo Testamento muitas passagens falando sobre as ofertas para o Senhor. Isso é uma forma de mostrar a gratidão de ter conhecido um Deus tão maravilhoso. E aqui a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Nós não podemos saber quais são esses votos, mas um voto é um compromisso. Deus, a partir de hoje, eu farei tal e tal coisa para permanecer na tua presença.
São compromissos que as pessoas fazem, né? Eles passaram a fazer coisas que era uma prática exclusiva dos judeus em relação ao Deus soberano. Mas aí, no versículo 17, nós temos uma das mais contestadas passagens bíblicas. Um peixe abriga Jonas no seu interior por 3 dias. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos várias passagens bíblicas que são contestadas pelos teólogos modernos. Alguns dizem que passagem, por exemplo, a passagem de Êxodo, capítulo 14, a passagem de Moisés no Mar Vermelho, eles contestam que o mar tenha se dividido em 2 partes, que a terra tenha se tornado completamente enxuta e que as pessoas tenham passado a pé enxuto, como descreve a Bíblia, e que depois, Faraó, ao passar, as águas tenham se fechado. Eles dizem que de tempos em tempo, naquela região, aquele local, baixava as águas que ficavam muito rasas, a 1 palmo talvez. Mas é uma contestação que também tem uma outra contestação de que diz que ela se esvaziava, que ela enchia. Mas essa contestação do livro de Jonas, desse versículo 17, e aí dos primeiros versículos do capítulo 2, que nós vamos já tratar, ele é contestado como se fosse uma parábola, é contestado como se fosse uma invencionice do escritor, como se fosse algo que ele estivesse dizendo simplesmente para que as pessoas evidenciassem na sua mente o tamanho de Deus. E esses mesmos teólogos não conseguem ver que Jesus Cristo, nós vamos falar sobre isso, ele cita esse texto como verídico. Ou Jesus se enganou, ou Jesus contou uma mentira, ou os teólogos de fato não são tão crentes assim. É claro que essa segunda opção é verdadeira, Jesus nunca mentiria. Jesus autenticou esse livro e esse contexto como realista, que pessoas creiam ou não, mas eu não acredito, problema seu. Mas isso não existe, o problema é seu de não acreditar. Mas não dá para acreditar, continua o problema seu. Ou você crê, ou então, se você não crê nas escrituras, então você crê em outra coisa. Mas vamos em frente. Versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Perceba com você, aliás, você comigo, que a gente separando em partes esse versículo, você vê o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe. A questão é, quem foi que ordenou o peixe? Deus. Esse peixe não foi sozinho, não era coincidência, o peixe está passando por ali justamente na hora em que Jonas foi lançado no mar. Esse peixe foi uma provisão de Deus, e essa provisão de Deus para o peixe foi misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas, porque Jonas tinha se rebelado contra Deus. Assim, muitos de nós, mesmo pessoas que sobem no púlpito, mesmo pessoas que parecem tão crentes, se rebelam contra Deus. E aqui nós temos o caso de um profeta rebelde. Para continuar vivo e ter chance de restauração, só diante da misericórdia de alguém que cuida mesmo daqueles rebelados. O peixe é deparado, ou preparado, ou enviado, ou designado, ou mandado, ou ordenado, a palavra que você quiser, pelo próprio Deus. E o peixe tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Para que tragasse a Jonas. Vocês já aprenderam, tanto na escola, no português, como aprenderam aqui, que toda vez que nós tivermos um para
preposição, nós estaremos falando de finalidade, de objetivo, de destino. Para é finalidade. Qual é o objetivo ou a finalidade do peixe ter sido mandado? Ele foi mandado para que tragasse a Jonas. O peixe foi instruído, admoestado, foi obediente a Deus. Olha, peixe, você vai lá e você fica em torno desse barco que vai cair um homem. Quando esse homem cair, você o engole. Não morda, não machuque, apenas o engola. Na verdade, Deus deu para Jonas uma hospedagem. Eu acho que nenhum de nós gostaria de estar hospedado onde Jonas estava. Mas melhor estar hospedado onde Jonas estava do que morrer. E para que Jonas não morresse, porque estava a tempestade do jeito que estava, Deus abriga Jonas. E aí dentro do peixe tem um bolsão de oxigênio. Porque o peixe consegue respirar, tirar o oxigênio da própria água e viver. E Jonas está lá dentro da barriga do peixe. Que peixe era? Eu não sei, a Bíblia não diz o nome. Algumas traduções falam de uma baleia, mas o original tem um grande peixe. Podia ser uma baleia cachelote. Poderia, cabe um homem tranquilo pela boca dela. Poderia ser um outro, poderia. Eu não sei qual era o peixe. E nem me interessa qual era o peixe. Me interessa que Deus providenciou um abrigo para hospedar Jonas. E o texto diz que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse abrigo de Jonas tem um primeiro sentido simbólico de morte. Jonas estava morto para o mundo. Ninguém além do Senhor sabia onde Jonas estava. Jonas não podia se comunicar com ninguém. E ninguém podia se comunicar com Jonas. Se você está num lugar onde não há esperança, onde você não sabe como abrir a boca do peixe, e ainda que você conseguisse abrir a boca do peixe, você morreria, porque nós vamos ver já na oração de Jonas, o peixe desceu para as profundidades do mar. Então, se o peixe abrisse a boca e vomitasse Jonas onde ele estava, Jonas não chegaria em cima vivo. Por melhor que ele fosse um nadador, um mergulhador, um profissional do mar, ele não conseguiria chegar em cima. Então, Jonas estava morto. Simbolicamente, não havia esperança para Jonas, porque o Jonas nem desejava que o peixe abrisse a boca. Porque se ele abrisse, com toda a pressão do mar, Jonas morreria afogado. Como eu disse, não importa quão bom nadador ele fosse. Mas aí, nós vamos ver que Jonas tinha um conhecimento grande do Antigo Testamento. Jonas não era um profetinha, embora seja considerado por nós o profeta menor, ele não era um profetinha que simplesmente Deus disse, vai ali e fala ABCD, e ele ali falava ABCD. Ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento dos salmos, ele tinha conhecimento de outros profetas, do escrito dos profetas. Então, Jonas sozinho nas entranhas do peixe, ele sabia que só alguém com recursos extraordinários poderia resgatá-lo daquela situação. Na verdade, ele sabia que só Deus poderia tirá-lo dali. Esse verso é reconhecido por Jesus não apenas como verdadeiro, mas também como uma profecia que se cumpriria com o próprio Cristo. E aí, se você olhar a citação de Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus falando, ele diz assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Perceba
que a história de Jesus diz que Jesus morreu, Jesus foi sepultado e quem tirou Jesus da sepultura foi o mesmo que tira Jonas da barriga do peixe. Assim como Jonas não saiu sozinho, precisou de alguém com poderes extraordinários para tirá-lo. Jesus, a Bíblia diz que Deus tira a pedra, Deus ressuscita Jesus, Deus chama Jesus de volta. E aí Jesus vai vai ratificar que essa passagem não só é verdadeira, como ela se aplica ao próprio Cristo. E que essa hospedagem de Jonas dentro do peixe era para contar a hospedagem de Jesus na sepultura. 3 dias e 3 noites. E aí por isso eu quero que vocês consigam enxergar Jesus em cada livro da Bíblia. Eu quero que vocês consigam enxergar a cristologia que é difundida de Gênesis e Apocalipse. Então, há na Bíblia pelo menos 3 passagens que falam desse momento de morte por 3 dias. A primeira passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 4. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 4, essa primeira passagem se refere a Isaac. Olha só, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que Deus está pedindo aqui? Ofereça seu filho em holocausto. O que é oferecer em holocausto? É pegar a criança e matar. Está aqui, Deus, eu estou matando a minha criança, como quem mata um boi, como quem mata um carneiro, para o Senhor, esse sacrifício para o Senhor. É isso que Deus está pedindo. É isso que diz o texto. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando? A continuação vocês conhecem. Vocês sabem que Isaac vai perguntar pelo cordeiro, que ele não está vendo, ele está vendo Abraão manda os servos ficarem em determinado lugar e segue com o menino, levando a lenha e o cutelo, e o rapazinho diz assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? E o pai dele diz: o Senhor proverá para si. Qual era o dia que Abraão estava indo? A Bíblia diz, ele estava indo ao terceiro dia. Dia 1, Abraão se levantou de madrugada, chamou o filho, chamou os servos, pegou o jumento, pegou o material, percorreu um dia todinho, parou, acampou. Dia 2, Abraão se levanta de madrugada de novo, percorre, o lugar é longe, andando com o filho, com os servos e com o material. Dia 3, terceiro dia, Abraão chega no lugar aonde ele vai sacrificar o seu filho a Deus. Vocês sabem que na hora do sacrifício, vocês sabem que Abraão preparou a fogueira, e que Abraão pega o seu próprio filho e amarra sobre a fogueira, o local do fogo, onde ele acendeu o fogo, e Abraão levanta o cutelo para sacrificar mesmo o filho. E na hora que ele levanta, Deus impede, porque Deus não queria o sacrifício, queria uma prova de obediência, e diz para ele não fazer. E aí aparece um cordeiro, um carneiro berrando. Então Abraão pega aquele carneiro e sacrifica ao Senhor. Qual foi o dia que ele fez isso? No terceiro dia.
Os teólogos dizem que a atitude de Abraão para chegar no terceiro dia nunca teria acontecido se Abraão não tivesse matado Isaque no seu coração no primeiro dia. Quando Abraão foi, ele precisava já ter consolidado no seu coração a ideia: eu não tenho mais o filho. Abraão não sairia para decidir que mataria o filho no terceiro dia. Desde o primeiro dia, no segundo dia e ao terceiro dia, Abraão já tinha matado no seu coração o seu único filho. Ele já era morto no coração de Abraão. Nenhum pai consegue, mesmo pedido de Deus, para fazer isso, para decidir em última hora. Abraão aceitou a ordem, porque na hora que Deus deu, ele sim, senhor, naquele momento ele já sacrificou dentro do coração dele o seu próprio filho. 3 dias em que dentro do coração de Abraão, Isaque esteve morto. Agora, nós estamos vendo Jonas, que vai estar na mesma situação de morto durante 3 dias. Por que Jonas vai estar morto 3 dias? Porque a exemplo de uma pessoa morta, ele não tem saída. Se o peixe abrir a boca, ele morre afogado. Se o peixe não abrir a boca, ele vai morrer de fome, de sede, vai apodrecer dentro do peixe. As suas partes vão ser assimiladas pelo peixe, como nós fazemos com a comida que a gente come. Então, não sobrava, não tinha nenhuma escapatória, nenhuma luz. Se Jonas dissesse: eu vou matar o peixe, eu estou dentro do peixe, eu vou até o coração do peixe, e eu vou aqui segurar até o peixe morrer, ele morria junto. Não tinha saída. Jonas estava morto. Não tinha saída para Jonas. Agora, no capítulo 2, que é o que nós estamos entrando hoje, Jonas 2, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos a oração de Jonas, que eu queria trabalhar com vocês. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Rapaz, quando eu chego nessa parte aqui, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, eu sinto, eu peço perdão a Deus, mas eu tenho vontade de ir lá no peixe, dar uma lapada no Jonas. Honestamente. Porque Jonas podia ter orado antes. Ele teve muitas oportunidades de orar. Quando é que Jonas vai orar? Quando não tem mais saída. Sabe quando as pessoas vão se converter? Quando está com câncer terminal. Quando é que a pessoa vai confessar Jesus Cristo? Quando não tem mais saída para ela. Quando é que a pessoa está lá na cadeia, está lá, foi presa, na hora da morte, com medo de ir para o inferno. Ai não, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Não, eu vou ser obediente, eu vou servir a Deus, eu vou servir na igreja, eu vou fazer parte da obra de Deus. Poxa, Jonas podia desde o começo, ainda que ele tivesse tomado iniciativas erradas, voltado. Agora ele está no ventre do peixe, não tem mais nenhuma saída. Aí o texto diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja esse versículo 3, Jonas tem consciência que embora tenham sido os marinheiros que jogaram ele no mar, eles o fizeram por causa de Deus. Em última instância, quem jogou ele no mar foi Deus. Versículo 4, então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Vai, Jonas, agora tu quer ir para a igreja? Agora a igreja ficou importante? Agora a questão de pessoas, como eu disse, aí quando elas estão na pior, não tem mais condição de vir, estão terminal, aí diz: não, se Deus me curar, eu vou para a igreja. Por que não vai para a igreja quando está com saúde? Por que não vai para a igreja quando pode ir?
Por que fica escolhendo? Não, eu não vou na terça, porque terça eu não gosto. É só oração. Quem não gosta de oração é Satanás. Eu só conheço esse que não gosta de oração e os servidores dele. Eu não vou para a quinta. Eu não gosto de doutrina. Quem não gosta de doutrina é incrédulo. Porque tudo da Bíblia é doutrina bíblica. Por que precisa se lembrar da igreja só quando não tem mais condição de ir? É Jonas. Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Pensa na situação dele. Ele estava guardado, estava respirando, mas ele não tinha café da manhã, almoço, janta e os docinhos para ele comer todo dia lá, servido com um garçom. Ele tinha que se virar, porque o peixe continuava comendo. E aí quando o peixe abria a boca e vinha uma enxurrada de água, lá vinha peixe de tudo era jeito, a alga batia na cabeça dele. Ele diz, as algas enrolavam no pescoço, ele tinha que arrancar as algas. Sabe isso? De dia e de noite. Jonas não armou uma rede no peixe. Eu vou armar aqui para botar uma corda aqui, do fígado para o pâncreas do peixe e me balançar aqui. Ele não tinha nem como dormir. Era o peixe comendo e lá vinha peixada na cabeça dele. Lá vinha tudo quanto era coisa. E aí Jonas, ele está dizendo isso, as algas enrolaram no meu pescoço, na minha cabeça. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura, preste atenção às palavras dele, subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele já sabia que ele estava morto. Por isso ele diz, fizeste subir da sepultura. O peixe era a própria sepultura dele. Agora, eu quero que vocês andem comigo e percebam que o que Jonas está dizendo não são exatamente as palavras dele. Jonas tinha teologia. Jonas tinha conhecimento da palavra. O que Jonas vai fazer? Mesmo ele sendo um profeta, ele vai orar palavras de outros profetas, a quem Deus já aprovou. Por favor, põe o Salmo 88 aí. Salmo 88. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Perceba que o que Jonas vai dizer são palavras parecidas com a desse salmo. Vamos lá. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de mortes que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me aonde? Na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Isso é uma descrição que Jonas está colocando, quando ele vai fazer essa oração, ele faz a comparação, porque o peixe desce até o mais profundo dos mares. Jonas vai dizer que ele vê os fundamentos da terra de o nível tão baixo, ou seja, esse tipo de peixe é um peixe das profundezas do mar. Vai em frente. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas. Perceba, ele que está puxando na memória e trazendo aqui na oração dele, é uma outra oração de outro. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Continue. Os meus olhos desfalecem de aflição
dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do teu esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Jonas pega esse texto, a base da oração de Jonas está nesse Salmo 88, no Salmo 30, no Salmo 102, mais um outro salmo que eu não me recordo. Jonas simplesmente pegou o que ele tinha de teologia do salmista e compõe a oração dele. Jonas tem teologia, Jonas tem conhecimento, mas tem um coração inclinado à rebeldia. Deixa eu falar isso com vocês, irmãos. O simples conhecimento da boa teologia não nos conduz a uma salvação se não houver prática. Jonas tinha um bom conhecimento de teologia, mas Jonas era rebelde, um coração rebelde, rebelado contra o próprio Deus. Então, ao lermos esta oração, podemos notar que de alguma forma era o centro, a oração de Jonas. Aí você pode voltar para Jonas capítulo 2. Ela é o centro do livro, pois sem ela nós não entenderíamos os relatos antes da tempestade com os marinheiros e depois, quando Jonas vai pregar o arrependimento. Quando Jonas for despechado e a gente começar a estudar o capítulo 3, que o Senhor vai dar a mesma ordem para Jonas dada no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Deus vai dar então, nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, para Jonas a mesma ordem. Jonas agora está indo e ele está levando a experiência de ele mesmo ter sido causa da misericórdia de Deus. Ele poderia ter sido morto, mas Deus poupou a sua vida. Deus o guardou, Deus teve misericórdia dele, para que ele aprenda a ter misericórdia dos outros, porque ele não tinha misericórdia dos ninivitas. Então esse livro, ele é firmado na misericórdia de Deus, até mesmo contra rebeldes. Então Jonas precisava entender que aqueles a quem Deus ama precisam ser agraciados pela misericórdia daqueles que já receberam misericórdia de Deus. Agora, perceba que Jonas em nenhum momento ora, nem mesmo quando ele é instigado pelos marinheiros ímpios. Antes dele cair no ventre do peixe, no capítulo 1, ainda no versículo 6, o texto diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele foi instigado até pelo ímpio, ele teve muitas oportunidades de orar, mas ele só foi orar quando não havia mais nenhuma situação favorável a ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você que não ora. Você vai esperar o quê para você começar a sua vida de oração? Quanto você vai esperar cair sobre você, ou acontecer a tragédia, para que você entenda que você deveria estar buscando Deus, ter uma vida de oração? Você vai esperar de fato, como Jonas, acontecer esse tipo de coisa? Então, Jonas vai dizer que ele vai falar, vai pagar os votos dele com ação de graça.
Jonas reconhece que só o Senhor é que pertence à salvação. Então, sendo assim, vamos ver alguns aspectos aqui ainda desse texto, porque há duas fases na vida de Jonas. Uma que é somente para descer e outra que é para subir. Então, na descida, nós já vimos o versículo de 1 até o versículo 6, no capítulo 1, vocês lembram que ele pagou, a Bíblia diz assim, então Jonas desceu a Jope, pagou a passagem, desceu ao porão, e do porão ele desceu ao mar, e do mar ele desceu ao abismo. Só descida. Quando Deus está falando de pessoas que vão cada vez mais longe da presença de Deus, ele fala de pessoas que descem. Vocês já viram quando Jesus está contando a história, aquela história em que ele diz que descia de Jerusalém um homem para Jericó. E esse homem foi assaltado. E passava por ele, passaram um sacerdote, passou um levita e por fim passou um samaritano. Perceba que a ideia de quem estava perdendo é sempre descendo. Essa é a ideia também aqui de Jonas. Jonas só desceu, só descia aqui. Fugir da presença de Deus, ir para bem longe da presença do Senhor, era na mente dele a solução para não cumprir o seu chamado missionário. Mas quem pode fugir de diante do Senhor? O salmista, no Salmo 139, do versículo 7 a 10, ele faz uma colocação: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jonas havia feito a sua cama no fundo do navio, no porão, mas até ali ele não estava oculto dos olhos de Deus. O patriarca Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem era Jonas para dobrar e desfazer os planos de Deus? Que homem pode aniquilar o decreto do Senhor? É o Senhor quem dobra a vontade de Jonas. E aqui, essa é um texto ou um livro que briga com o livre-arbítrio. Pessoas que dizem: não, o homem tem livre-arbítrio. E o homem tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser. Aqui Jonas queria fugir. Deus queria que Jonas pregasse. Quem venceu? Deus. Eu vou embora. Vai não, Jonas, você vai pregar. Não, eu vou não. Vai. Vai. Quer ver como você vai? No final das contas, foi. Cadê o livre-arbítrio dele? Ou será que só alguns têm livre-arbítrio e outros não? Claro que não. Vemos a soberania de Deus na grande tempestade que se levantou, também usando o sistema de lançar sorte que caiu em Jonas e o grande peixe, e é do porão que ele é jogado no mar. Estando no mar, ele desce mais para as profundezas do abismo. Lá Deus revela a misericórdia dele quando manda esse peixe tragar a Jonas e salvá-lo da morte física naquele momento. O texto diz: esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando isso aconteceu? Quando ele estava no mais profundo abismo. Jonas desceu até o nível mais baixo que um crente poderia descer. Jonas desceu. Ele desceu até a região onde estão os fundamentos dos montes. O mundo dos mortos poderia ser simbolizado aqui. A sepultura, o Sheol. Se você olhar a oração dele, no versículo 6, ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste
subir da sepultura a minha vida ao Senhor, meu Deus. Então, o peixe não apareceu como uma punição. A pessoa diz assim, desobedeceu, o peixe veio e engoliu. O peixe foi a salvação dele. O peixe foi o abrigo. Mas ele queria descer? Você quer descer, Jonas? Então vou mandar um elevador bom para levar você para baixo. E Jonas foi até lá embaixo. Até onde ninguém pode ir, se não for dentro de um submarino. No caso, o submarino dele era o peixe. É claro que Deus deu oportunidade para ele subir. E aí nós vamos ler aqui do versículo 6 até o versículo 9. Vamos pegar do 7, a gente acabou de ler o 6. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Presta atenção. Quando foi, Jonas, que tu se lembrou do Senhor? Por que tu não se lembrou quando Deus falou contigo? Por que tu não se lembrou quando pegou o dinheiro e saiu para Jope? Por que tu não se lembrou quando tu viu a ruma de dinheiro que tu estava pagando uma passagem para uma cidade que tu não tinha nada lá? Por que tu não se lembrou quando tu foi acordado lá naquele porão? Por que tu não se lembrou de Deus quando o mestre do navio disse, ora a Deus? Quando é que ele se lembrou? Quando desfalecia a alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Presta atenção no versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que Deus pediu para Jonas fazer? Pregar em Nínive. O que era isso? Uma ação da misericórdia de Deus. Agora ele está dizendo que os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então Jonas, no seu coração, trouxe idolatria, porque ele abandonou aquele que lhes é misericordioso. E ele percebe que ele fez isso. Ele entende que ele fez isso. Ele idolatrou a si mesmo, idolatrou a Israel, idolatrou o seu próprio povo. O seu ego se inflou. E por que pregar para os ninivitas? Aí olha o versículo seguinte, 9, mas com voz de agradecimento. Com que tipo de voz? Agradecimento. Fala mais alto, Jonas. Agradecimento. Agora há pouco abandonava Deus. Agora há pouco ele não queria saber, a rebeldia. Agora, não, Deus, olha, meu coração vai estar feliz. Vai estar feliz. Eu te oferecerei sacrifício. Lembra que eu disse para vocês na introdução dessa pregação que os marinheiros que não eram ímpios entenderam que para agradar a Deus eles deram o melhor que eles tinham, eles fizeram votos, fizeram oferta para Deus. Agora Jonas está entendendo, eu acho que eu negligenciei e eu preciso voltar a Deus com tudo que eu conheço. E a teologia de Jonas era uma boa teologia, a prática nem tanto, mas a teologia sim. Então ele diz, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Daí para frente, quando Jonas está sem fôlego, quase morrendo, nos diz o texto que ele se lembrou do Senhor e fez uma oração, e essa oração subiu até o santo templo, até a habitação de Deus. E ele diz, o Senhor ouviu minha oração, e o Senhor me fez subir. No próximo capítulo, nós vamos ver o peixe obedecer na voz de Deus, e é bem interessante porque aonde foi que o peixe engoliu Jonas? Se ele o maremoto tiver começado logo que o navio saiu, então Jonas estava próximo de Jope. Jonas teria que andar pouco para chegar em Nínive. Pouco, entre aspas, comparado a ir para Tarsis. Mas como Jonas não fez isso voluntariamente, nós vamos ver no próximo capítulo que o peixe faz o percurso certinho. Ele sai de Nínive e quando Deus dá a ordem,
ele vai vomitar Jonas e Nínive. Jonas, já que você não está, seu dinheiro você gastou para Tarsis, eu vou pagar um Uber para você. Você vai de Baleia. E Jonas foi no ventre do peixe. E ele vomita Jonas lá exatamente na praia onde Jonas vai ter que pregar. Mas isso vai ser a pregação no próximo domingo. E não agora. Mas aí o versículo 10, para a gente terminar aqui. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Só para fechar o ato de misericórdia de Deus. Se esse peixe não fosse ordenado por Deus, e aí Deus dissesse sim para o peixe, pode soltar, a Jonas está lá no abismo, ele morria de qualquer jeito. Mas Deus leva o peixe, um peixe das profundezas, de novo, primeiro ele mandou para a superfície do mar para engolir Jonas, e agora ele vai mandar o peixe vomitar na terra. Imagina o tamanho desse peixe. E eu não tenho ideia, é a minha cabeça pensando enquanto eu estou lendo. Gente, desde que eu comecei a ler, a pregar esse livro, eu leio esse livro todos os dias, todinho. Todos os dias. Eu já tenho quase todo o livro na cabeça. Não tem um único dia que eu não leia esse livro. O livro de Jonas. Só são 4 capítulos, curtinho. Porque eu fico imaginando a cena. O peixe grande não tinha como ir até a areia. Mas ele vomitou na areia. E eu penso uma porção de coisas que a Bíblia não diz, são pensamentos meus. Por exemplo, o peixe tem uma crise de soluço. Cospe Jonas lá, não? E eu imagino também como Jonas chegou lá. Jonas se levantando, completamente babado de peixe. Já pensou? Tirando a baba e as algas, botando a mão no bolso, tirando peixinho de dentro do bolso. Dá para você ter ideia? De um profeta bonito que embarcou em Jope, e agora você tem um pinto molhado, fedorento a peixe, cheio de alga na cabeça, para pregar em Nínive. Eu pergunto para você, como é que você deseja pregar? Você quer ir direitinho ou você quer melecado de peixe, babado, fedorento, mas tendo que pregar? Ou você prefere ficar lá dentro do peixe? Irmãos, nós temos missões. Cada um de nós foi comissionado para fazer a obra de Deus. A gente não pode voltar atrás. A gente não escolhe, Deus nos escolheu e nos deu a missão. Precisamos fazer. Precisamos amar a obra do Senhor. Nós não temos aí como escolher. Não vou não, eu acho que não dá para mim não. Não, eu sabe que está quente o sol. Jonas vai achar quente o sol mais na frente. Lá pelo capítulo 4, Jonas vai achar ruim o sol. Eu acho interessante o humor de Deus. Rapaz, Deus é muito bem-humorado. Mas vou deixar para contar o humor de Deus no capítulo 4. Né? Mas Deus é muito bem-humorado. E eu leio esse livro, tem hora que eu fico com raiva de Jonas, tem hora que eu rio, tem hora que eu digo, vixe, será que eu sou Jonas? Aí eu fico triste comigo, aí são várias emoções, em 4 capítulos, curtos capítulos, são, como diz Roberto Carlos, são muitas emoções. Né? Mas a questão é, o que nós vamos fazer? Sabemos que fomos comissionados, vamos passar a nossa vida todinha, deixando para dizer sim a Deus quando a gente não tiver condição? Ou a gente vai continuar escolhendo, não vou não dá para mim, não, eu não quero, não, eu não posso, não, é porque sabe como é que eu estou ocupado, é que eu tinha outra programação. Até quando? Até quando? Deixa Deus falar com você através do livro de Jonas. Dê a você mesmo a oportunidade de crescer pelo exemplo de Jonas.
de ser instruído, de ser levado pela graça de Deus, conduzido como instrumento de Deus, aonde Ele mandar você ir. Amém, irmãos? Queridos, vou pedir para o pastor Hilton fazer oração. E com a graça de Deus, se Deus nos permitir, domingo que vem, aí a gente vai ver Jonas Melado de